Pai, é uma alegria tão grande podermos estar diante do Senhor, podermos compartilhar das coisas que o Senhor tem nos ensinado. É uma alegria imensa também podermos saber que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e que o Senhor criou todas as coisas com um propósito específico. Nenhum de nós nasceu no lar errado, nenhum de nós se encontra no país por questão apenas de coincidência, mas por questão do teu propósito, do teu desígnio. O Senhor sabia onde nós deveríamos nascer, as nossas famílias, os nossos irmãos e irmãs, tudo isso faz parte do teu plano e do teu propósito para a nossa vida. E como nós te bendizemos por isso, queremos pedir a Deus para que possamos fazer o máximo das oportunidades que o Senhor tem nos dado na nossa vida, para que possamos, através delas, produzir honra e glória para o Senhor. Auxilia-nos agora, durante esse tempo de estudo, a entendermos melhor a Tua Palavra, a compreendermos com maior clareza aquilo que o Senhor fez no passado, a repercussão disso no presente e o que isso implica na nossa vida, para que na verdade possamos ter uma vida de vitória. Assim nós oramos pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém. O Eros mencionou um pouquinho, só trago isso aqui só para o pessoal, fala assim: quem é você? Bom, eu já fiz muita coisa, já estudei em muito lugar. Aqui tem um pouquinho do que eu fiz lá no Max Planck, no Oak Ridge. Mas essa aqui não é a parte mais importante. A parte mais importante é essa, é a minha família. Eu sou casado, minha esposa está aqui, uma das minhas filhas, a Joyce, também está aqui. Eu digo isso porque normalmente as pessoas olham para cientista e acham que cientista é um cara doido. Tem razão, é doido também, mas não é totalmente doido. Ele tem família. E eu tenho minha esposa, minhas 3 filhas. E vou falar uma coisa que minha filha não gosta, mas nós temos um cachorro lá em casa. Na verdade ele é um gato com tendências caninas. Estou me referindo a um poodle. Quem tem poodle sabe disso. Poodle é um gato que acha que é cachorro, e ele insiste em querer ser cachorro, mas não é. Tudo isso para quê? Para dizer que nós somos uma família bem normal, disfuncional como todas as demais do planeta. Então a gente se sente bem à vontade. Sobre a questão do dilúvio, algo que é muito importante, eu gostaria de tratar um pouquinho, como vocês estão vendo aí, a respeito do que foi a humanidade antes do dilúvio. Alguns conceitos, porque nós temos uma ideia muito errada da vida de Noé, da impressão que Noé era aquele cara que construiu um barquinho porque armou o maior temporal e ele tinha que dar um jeito na vida, porque senão ele ia se molhar. O dilúvio não foi bem assim. Só para vocês terem uma ideia, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Gostaria de começar lendo verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5. Eu vou ler apenas alguns versículos, só para vocês terem uma ideia do contexto. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu fico impressionado com esse texto, porque se você ler os capítulos anteriores, é praticamente aquilo que Eros estava descrevendo a respeito da família de José. Nós viemos de um contexto disfuncional por causa do pecado, totalmente. Então vamos olhar um pouquinho a respeito dessa questão toda que nós temos. Eu gostaria de aproveitar a medida que a gente vai olhando, tirando algumas dúvidas. Vou olhar um pouquinho os antepassados de Noé, para a gente ter uma ideia dessa cultura pré-diluviana, qual seria ela. Por exemplo, Adão e Eva, eles foram o primeiro casal criado, o único casal criado. Muitas pessoas falam assim: não, mas com quem se casou Caim então? A pergunta é a mesma com quem casou Sete, porque Sete era irmão de Caim. O que nós vemos, numa forma bem simples, é isso que vocês estão olhando. Primeiro, Adão e Eva possuíam o mesmo material genético. Eva foi o que de Adão? Foi um clone, o primeiro clone feito ainda com grande sucesso. E o que Deus fez? Pegou o material genético de Adão e fez uma mulher. Eu sou tão grato que Deus criou os cromossomos X e Y, porque Ele fez uma pequena troca genética para que a gente tivesse Adão e Eva e não Adão e Estevão. Porque já pensou, né? Se Deus não troca cromossomo X e Y, seriam 2 homens. E Deus fez uma troca bonita ali, só para deixar a coisa mais agradável no planeta Terra. Portanto, Eva e Adão
os dois partilhavam praticamente de um material genético idêntico, perfeito, porque Deus havia acabado de criá-los. Qual seria o problema de Sete ou Caim terem casado com uma irmã? Nenhum. Não haveria doença genética nenhuma, não tinha material genético deteriorado ainda, tudo perfeito. E praticamente foi o que aconteceu, é o que vocês estão vendo ali no contexto. Muitas pessoas chegam e falam, mas Caim, a Bíblia diz que Caim saiu dali e foi habitar na terra de Nod. É verdade. Só que lembrem-se que no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia nos diz o seguinte, que havia um rio que cortava o jardim, e esse rio se dividia em 4 braços. E ele dá o nome de 2, do Tigre e do Eufrates. E ele faz uma referência dizendo que este rio é aquele que banha a Síria. Ué, então no Jardim do Éden os assírios já estavam por lá? Você fala, claro que não. O que o escritor do livro de Gênesis, no caso Moisés, está falando, ele está dando um referencial de posicionamento, usando a geografia da época dele. Ele diz o seguinte, olha, Caim, quando Caim matou Abel, ele saiu dali, e a região para onde ele foi, hoje é a que nós conhecemos como a terra de Nod. Não que tinha uma outra população ali na época, não tinha ninguém ainda, só tinha Caim. O que aconteceu? Caim provavelmente se casou com uma das suas irmãs ou sobrinhas. Uma das coisas que é muito interessante quando nós olhamos a respeito disso, o contexto da Bíblia, dos gigantes na Bíblia, que nos fala ali em Gênesis capítulo 6, olha que interessante, você tem Adão e tem Eva. Caim foi um dos filhos. Abel morreu porque Caim o matou. O outro filho foi Sete. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, verso 3. A questão toda é que desses filhos e filhas, provavelmente Caim se casou com uma das suas irmãs, ou uma das suas sobrinhas, mais provavelmente uma das suas irmãs. A mesma coisa aconteceu com Sete. Uma das grandes possibilidades da questão dos filhos de Deus e dos filhos dos homens seria simplesmente a junção dessas 2 árvores genealógicas produzindo os chamados gigantes. É o que a gente está habituado a ver quando existem 2 grupos genealógicos distintos que têm um antepassado comum e lá na frente existe um casamento entre eles. Nasce gente pequena e gente grande. É o que a gente conhece por gigantismo e nanismo. Geralmente, você já viu, gigante é conhecido. Anão, não conheço muitos anões famosos por aí não. A maior parte deles o pessoal nem sabe que existe. Mas gigante todo mundo conhece. Uma pequena palavrinha. Vocês já viram isso na internet. Não tem nada a ver. Isso daí foi um concurso do Photoshop, que é um programa para trabalhar com imagens. O cara ganhou isso daqui, quer dizer, não pegou nem o primeiro lugar, e em 2003 saiu um pequeno artigo num jornaleco da Malásia, tá, que é um tabloide, falando que tinham encontrado esse negócio. Alguns se referem ao Irã, outros ao Iraque, outros na Arábia Saudita. Então a confusão é generalizada, é globalizada, deixa-me colocar da seguinte forma. E que simplesmente esse negócio tinha sido destruído porque ninguém queria guardar as evidências. Olha, as evidências continuam guardadas e estão em arquivo com o pessoal da Adobe, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, por favor, não passem isso daí para frente dizendo que isso daí é evidência de que os gigantes existiram na Bíblia, está provado e comprovado. Por favor, olhem o negócio, sejam como os crentes de Bereia, examinem para ver se as coisas são de fato assim. Só um exemplo, existem gigantes, tem alguns por aí. Um deles foi o Marduk, que morreu em 1940. O cara tinha 2,75 metros de altura. Dá para ter uma ideia, né? Não teria problema em trocar lâmpadas em casa. Imagina ele jogando para os Globetrotters, por exemplo. Deu uma enterrada, com o pé ainda, não foi nem com a mão, não precisaria nem pular. Com a altura do rapaz, é incrível. Todo esse contexto é importante, eu trago isso porque às vezes nós fazemos um pouco de confusão com respeito à palavra do nosso Deus. E a gente pega algumas coisas que saem por aí e praticamente, imediatamente, a gente já pula no vagãozinho e já começa a passar. Descobriram que a Bíblia estava certa. Esse não é o tipo de coisa que iria fazer com que a Bíblia provasse estar certa ou não. Mas dá para ter uma ideia que já teve gente muito grande no nosso planeta. Bom, deixe-me tratar um pouquinho, a nível, portanto, do que nós conhecemos e que a Bíblia trata do contexto pré-diluviano, a nível de tecnologia. Nós temos uma informação que nos vem, através da evolução,
que os homens primitivos, eles eram extremamente primitivos. A Bíblia nos dá um contexto um pouco diferente. Pensa só, o caso de Adão, ele deu nome a todos os animais num único dia. Ele não tinha laptop, não tinha câmera digital, não tinha nada disso para ir dar nome, tirando foto, colocando na planilha e mostrando. Já pensou lembrar o nome de todos os animais? E a Bíblia nos dá a ideia de que dar nome foi classificar segundo aquilo que o animal fazia. Não é chegar e falar assim, isso aqui é uma vaca. Não, isso aqui é um hipopótamo. Por que ele é um hipopótamo? Duas palavras no grego, né? Hippos e o tamos, que é rio e cavalo. Então você tem cavalo da água. Então isso aqui é o hipopótamo, é o bicho que vive dentro da água. Parece um cavalo que vive dentro da água. Essa é a ideia. Não é simplesmente dar nome, mas nome segundo a função. Se nós olharmos a descendência de Caim, é algo simplesmente fantástico. Muita gente não gosta muito de estudar a descendência, né, as genealogias da Bíblia. Eu gosto muito, vivo estudando esse material. Olha na descendência de Caim, o que nós temos? Ele foi o segundo depois de Adão. Foi o primeiro assassino da história. E ele saiu dali, poucos anos depois, nós não sabemos quanto, ele edificou uma cidade. Às vezes o pessoal pensa uma cidade, algo mais ou menos como assim São Paulo, uma Babilônia da vida. Não é bem esse negócio. Uma cidade. Nós não sabemos quanto tempo se passou. Só segura as pontas, porque as pessoas perguntam assim, mas vai construir uma cidade quem? Só ele e a esposa dele? Segura as pontas, a gente vai ver que tinha muita gente no planeta Terra, dá para construir muita cidade por aí. Na descendência de Caim aparece um homem chamado Lameque, que foi o sétimo depois de Adão. Lameque, a história dele é muito interessante, como o Eros já estava falando, ele foi descendente de Caim e foi o primeiro bígamo da história que a gente conhece, ou seja, teve duas mulheres. O que é interessante é que ele também foi assassino, era um homem violento. Dá para perceber como que a história humana é marcada pela violência, desde o seu início. Como é marcado por essa confusão de relacionamentos, desde a sua origem. Seus filhos, os filhos de Lameque, foram Jubal, Jabal e Tubal-Caim. 3 gêniozinhos da época. Se você pegar, por exemplo, Jubal, ele era criador de gado. É um cara assim, relacionado com o povo da agropecuária. Jabal. Jubal, esse daí era um pouquinho mais interessante porque ele era músico. Gostava muito desse negócio de harpa. Agora imagina criar instrumentos. Você já tentou criar algum instrumento? Faça uma flautinha doce dessa que a gente usa por aí. Tenta fazer uma usando bambu, por exemplo. Você vai ver a dificuldade que é colocar os furinhos no lugar certo para que o som seja produzido de forma harmoniosa. Você vai cortar bambu até cansar e fazer furinho até enjoar, até você conseguir chegar no lugarzinho certo. A menos que você vá para a universidade, faça um curso de música e faça um curso de física. Daí juntando os dois, você vai saber como fazer o furinho no lugar certo, vai resolver o teu problema. Mas não são 5 anos de universidade. Eu acho que em 5 anos você consegue fazer muito furinho e muita flauta. Talvez você chegue lá também. Mas essa é a história de Jubal. Mas tem um deles que me impressiona muito, que é Tubal-Caim. Tubal-Caim, a Bíblia nos diz que ele era artífice de todos os instrumentos cortantes de ferro e bronze. E ele quem começou com esse negócio. O problema é que para você extrair o ferro do minério de ferro, você precisa de uma pequena temperaturazinha de 1650 graus. Tem que saber fazer uma boa fogueirinha para extrair o ferro do minério de ferro, né? Não somente isso, que a Bíblia nos diz que ele também era artífice de instrumentos de bronze. Bronze é uma liga. O problema da liga já é uma questão mais séria. Por quê? Porque na liga de bronze você tem praticamente uma fusão de 2 coisinhas. Você tem o cobre e o zinco. E a proporção deles tem que ser muito perfeita. Se não for, a sua faquinha fica cega o tempo todo. Imagina o grau de metalurgia desse povo. Enquanto a história nos fala do homem da caverna e da idade da pedra, a Bíblia está nos falando do povo da metalurgia e da siderurgia. Um pouquinho diferente da história que a gente ouve nas nossas escolas. E isso tem evidência científica. Essa é a parte que é fascinante. Bom, só um pouquinho a respeito desse povo aí. Dentro da cronologia, só para nós termos uma ideia, que vocês estão vendo um pouquinho das idades. Adão tinha 130 anos quando ele gerou um filho, a sua imagem e semelhança, que era Sete.
E depois que ele gerou a Sete, Adão viveu ainda 800 anos. Adão viveu 930 anos. E se você for olhando toda a história desse povo pré-diluviano, você vai perceber que o dilúvio de Gênesis ocorreu no ano 1656, depois da criação de Adão. Mais ou menos no ano 2300 a.C. O que é fascinante, só nessa história que vocês estão vendo aí, não sei quantos já perceberam, o pai de Noé, que também se chamava Lameque, morreu cerca de 2 anos antes do dilúvio, quando a gente estuda a genealogia. Dá uma olhadinha a respeito da questão dos seres humanos, da longevidade, porque muita gente fala assim, não, você tem certeza que esse povo vivia esses 900 anos, não sei o que tem? O que vocês estão vendo aqui é algo muito interessante, porque é um trabalho feito utilizando o que nós chamamos de curvas de deterioração. O que eu fiz foi pegar uma escalinha marcando as genealogias. Então você tem as genealogias que vão de Adão até Noé, e depois de Noé até José. Nós estamos falando de José, então segui a coisa até José, só para você ter uma ideia como é que foi o negócio por ali. Praticamente o que nós percebemos que de Adão até Noé, a idade média é de mais ou menos 900 a 950 anos. Tem um pontinho ali embaixo que aquele lá é Enoque. O caso de Enoque vocês conhecem, né? Tá aquele negócio, Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque, Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. Um dia Deus chegou para Enoque e falou, Enoque, o caso é o seguinte, ó, você está muito mais perto da minha casa do que da sua, vem para casa, aproveite e já fica por aqui. Enoque foi arrebatado e foi embora para o céu, e ninguém mais ouviu falar de Enoque por aí. Essa foi a ideia mais ou menos. Por isso que Enoque aparece ali, tendo desaparecido com a pequena idade, um jovem de 365 anos. Você vê que ele desapareceu ainda novo, ou seja, na flor da idade, literalmente. O que é fantástico quando nós estudamos a respeito disso é o seguinte: vocês estão percebendo os pontos daquela curva? Quando nós fazemos um estudo utilizando sistemas de deterioração, que são o seguinte: imagina que eu tenho um milharal. Meu milharal, todos os pés de milho estão perfeitos, certinhos. De repente dá uma praga no meu milharal. E essa praga começa a detonar os meus pés de milho. A pergunta é, quantos pés de milho ainda estariam bons à medida que o tempo for passando? Então você começa com todos os pés de milho bons. À medida que o tempo vai passando, a quantidade de pés de milho bons vai diminuindo. A curva é exatamente essa que a gente vê ali. O que é interessante é que para você chegar com seres humanos na faixa de 100 a 120 anos, você teria que ter começado com seres humanos na faixa de 900 a 1000 anos. Pela própria matemática, a Bíblia nos dá os parâmetros corretos. Agora, já pensou que legal? Fico pensando, puxa vida, Noé ter vivido 900 e não sei quantos anos, Matusalém 869, Adão, por exemplo, 930 anos. Imagina só, com 930 anos, ó, se você fizer os 120 cursos na área de ciências que você tem por aí, está na área de faculdade, vamos arredondar tudo, são 120 cursos, 5 anos por curso, você teria 120 diplomas em 600 anos, e teria mais 350 anos para praticar o que você quisesse ainda. Você não acha fantástica a ideia? Pensa só o quanto que Adão não deveria conhecer e o que ele deveria saber. Agora, nós usamos apenas, no máximo, 10% da nossa capacidade. No máximo. Isso aí, os gênios, tipo Albert Einstein, esse povo aí usava 10%. Eu e você estamos assim na faixa dos 3%, naquele dia que a gente está animado assim a pensar. Tá? E olha lá ainda. Já imaginou de toda a nossa capacidade, com tudo isso que Deus nos deu, usando 3%? Imagina esse povo usando 100%. O que nós vemos é que essa questão do que a Bíblia nos oferece a nível de uma idade é precisa. Bom, quando nós tratamos a respeito disso, uma das pequenas perguntas que as pessoas sempre fazem é o seguinte: mas e na época de Noé, quando Noé, ali no dilúvio, tinha muita gente na terra? Bom, tinha um pouquinho. Por exemplo, estou pegando aqui o que nós chamamos de crescimento malthusiano. É uma equação que foi desenvolvida para a gente poder calcular o crescimento populacional. Eu peguei metade do índice de crescimento do planeta Terra, só metade.
Não estou considerando que os seres humanos viviam 900 anos, estou considerando que eles vivem a mesma quantidade que a gente vive por aqui, os seus 70, 80 anos por aí, mais ou menos desse jeito, tá? Fazendo a mesma aplicação. Se eu pegar todos esses cálculos, começando com 2 pessoas, esperando o tempo de 1656 anos, olha que interessante, na época do dilúvio nós teríamos quanto? 4,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se você considerar a questão de guerras e tudo mais, são outros fatores que a gente coloca no meio, violência muito grande, você chega numa população estimada de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. Você já sentiu oposição na sua vida? Imagina Noé. Não tinha um único no planeta, nenhum, com que ele pudesse compartilhar a fé que ele tinha. Está tratando de um cara desafiando um planeta inteiro? Sem a menor sombra de dúvidas. Eu fico impressionado com a vida de Noé e o tamanho da vitória que Deus trouxe para ele. Ele não teve medo de desafiar o resto da turma toda. Deus fez uma proposta, ele nem discutiu a proposta, como nós vamos ver um pouquinho depois. Só alguns aspectos para nós entendermos então essa sociedade na qual Noé vivia. Primeiro, o pessoal vivia bastante. Sim, eles viviam muito. Eles eram assim de uma estatura um pouquinho maior que a gente. O registro fóssil mostra isso. Muitos dos fósseis arcaicos, fósseis humanos arcaicos, mostram seres humanos assim, os mais baixinhos, ou seja, os menores, estavam mais ou menos na faixa de uns 2,10 metros de altura. Ou seja, eu e você hoje seríamos tampinhas perto desse pessoal. Já imaginou você chegando na época pré-diluviana, o povo olha e fala assim, nossa, de onde vieram esses pigmeus aí? Eu e você seríamos pigmeus perto do resto da turma. Ou seja, homens de grande estatura, gigantes. Também nós sabemos que eram homens valentes, a Bíblia fala disso. Gente, que não era pouca coisa não. É muito interessante porque os sumerianos, eles têm uma lista de reis pré-diluvianos. É fantástico isso. Homens que foram de destaque no passado. Não estou me referindo ao como é que chama? Tem um filme que trata da cidade de Nínive, aparece um cara lá que é o rei. Nimrod também, mas estou me referindo à versão do cinema, que o rei daquele bichinho que gostava de dar uma espetada nele mesmo, como é que chama aquilo? Daqui a pouco eu lembro, não se preocupa não. Eu estou com a imagem dele na mente e fugiu a palavra. De qualquer forma, gente de renome desde a antiguidade. Não somente isso, mas eles eram homens depravados. Se você pensa que a nossa sociedade é ruim, não melhorou nada nesses últimos quase 4.000 e poucos anos, continua tão ruim quanto era. Eles eram também homens violentos e corruptos. A Bíblia nos fala disso. O pessoal não era bonzinho não, estava cheio de lalaus da vida na época também. Homens inteligentes, muito inteligentes. O que eles faziam e como eles faziam, imagina só, Caim sai e resolve construir uma cidade. Pensa em aspectos de urbanização, coisas desse jeito, toda a infraestrutura. O que foi necessário fazer? O próprio Noé construindo a arca, eram homens vegetarianos. Isso aí agora pegou sério, né? Porque o pessoal agora na hora do almoço vai falar, não, isso aí não, como é que pode uma coisa dessa? Só por curiosidade, abram suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 1. Que eu acho muito importante, isso aí tem tudo a ver com o que nós vamos tratar quando falarmos dos animais na arca. Verso 29, Gênesis capítulo 1, verso 29. Deus diz o seguinte: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus não falou nada de peixinho empanado, Deus não falou nada de churrasco, nada disso, só vegetais. Mas olha os animais no verso 30 também. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida.
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim se foi. Só tinham herbívoros. A gente vai tratar um pouquinho disso depois, não agora. Dá para ter uma ideia então do contexto desse povo antes do dilúvio. Alguns aspectos geológicos que eram muito importantes, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, a Bíblia nos fala de uma agropecuária, ou seja, o pessoal já cuidava desse negócio, não para alimentação com animais, mas dos produtos diretos desses animais, por exemplo, leite, coisas desse jeito, ovos. A Bíblia também nos fala de mineração e siderurgia, como eu já mencionei para vocês. Era parte do pacote, parte da vida desse pessoal. A Bíblia também nos fala de entretenimento. Vai fazer flauta, todos esses negócios aí para quê? Parte do contexto da vida. Também a Bíblia nos fala de riqueza, de valores. A Bíblia também nos fala de urbanização, da ideia de construção de cidades, do povo vivendo de uma forma estruturada. A Bíblia também nos fala de grandes projetos de engenharia, que era um povo que idealizava, bolava e pensava e fazia coisas. E a Bíblia também nos fala de uma sociedade extremamente violenta e corrupta. Isso é um pouquinho do contexto que nós temos, só para você se localizar dentro da vida de um homem chamado Noé. Quem era ele? Mas vamos olhar um pouquinho também o mundo onde ele vivia, tirando as pessoas. A Bíblia nos dá uns conceitos assim que são 10 nessa área. Imagina só, havia um único supercontinente, a Pangeia. A gente sabe disso. A Bíblia nos diz lá em Gênesis, na criação do terceiro dia, que Deus diz o seguinte, que para surgir ou aparecer a porção seca, era uma, não as porções secas, uma única porção, um supercontinente, a Pangeia. A Bíblia nos fala de uma abundância de vida vegetal. O registro fóssil mostra isso. A abundância da vida vegetal no passado foi algo surpreendente, muito grande. A Bíblia também nos fala da abundância da vida animal. Já imaginou que legal você passeando assim, de repente passa um diplodocus bem na sua frente? Clunk, clunk. Diplodocus era um dinossauro, bem grandão assim. Daqui a pouco você vem, passa perto da sua cabeça, dá uma baixadinha assim, um Quetzalcoatlus, 13 metros de envergadura, um pterossauro. Passava assim num voo rasante perto de você e você olha o seu filho em cima dele. Fala, moleque, o que você está fazendo aí? Não, pai, eita. De ultraleve aqui, pai, ó, 10 vezes, ia embora. Todo esse contexto, era uma vida animal e vegetal exuberante, fantástica. Nós temos um negocinho pequenininho disso aí, quando a gente olha no registro fóssil. Para que eles pensam que os fósseis só mostram animais primitivos, existem fósseis de girafa, fósseis de galinha, de papagaio, de hipopótamo, de cachorro, do que você puder pensar. 75% de todo o registro fóssil é de animais e plantas conhecidas. Todos eles são conhecidos. A gente sabe, conhecemos os animais, as plantas, tudo certinho. Ou seja, pré-dilúvio, situação pré-dilúvio, era um negócio muito bonito. Não somente isso, como havia um extenso sistema hidrológico no planeta. Não chovia. Coisa chata, né? Já pensou? Todo dia, você sabe, pode ser, tem sol, oba, vai chover, não se preocupa, nunca chove. Ué, e como é que a terra funcionava? A Bíblia nos diz que pela manhã tinha uma pequena neblina que regava todo o solo. É o melhor e o mais eficiente sistema. Se você jogar uma aguinha de manhã cedo no seu jardim, a hora que o sol nasce, essa água já penetrou. Se você jogar água depois que o sol nasceu, ele evapora, só um pouquinho fica lá na terra. Sistema perfeito. Outro, sistema atmosférico diferente, a gente sabe disso. Tanto é que Noé resolveu fazer um suquinho de uva lá e o cara ficou bêbado. Pensou que legal? Noé ele trabalhava com isso antes. Ele era fazendeiro. Um bom fazendeiro, por sinal. Agora, vê que coisa interessante, alguns estudos que nós temos feito nessa área, existem algumas câmaras chamadas câmaras isobáricas. É para o pessoal que acaba de sair da cirurgia. Ela tem praticamente 2 vezes a pressão atmosférica que nós temos. Ela tem uma quantidade, ou seja, proporção de oxigênio, O2 e CO2, diferente da proporção que nós temos hoje. Tem um pouquinho mais de oxigênio.
Quando você coloca isso, sabe o que é fantástico? Pega uma pessoa que acabou de sair da cirurgia e coloca ali dentro. Pega uma outra que teve uma cirurgia exatamente igual, coloca num outro quarto normal. O que ficou na câmara isobárica, que tem essa pressão atmosférica maior, quantidade de umidade um pouquinho diferente, proporção de oxigênio e carbono, dióxido de carbono diferente, essa pessoa vai se restabelecer em aproximadamente 1/10 do tempo que necessitaria uma outra pessoa. Já pensou no dilúvio? Pré-dilúvio, quer dizer, você faz um corte na sua mão lá, qualquer coisa, deu uma ralada no espinho, alguma coisa, 1/10 do tempo praticamente que demoraria para você sarar hoje, você estaria sarado ali. A ideia é boa, né? Acho que seria uma situação assim muito agradável. Isso é o contexto pré-dilúvio. Não somente isso, já mencionei a questão do nível de CO2, a outra uniformidade climática no planeta. Eu vou lá para o pessoal, vamos lá mais para o norte um pouquinho, devo levar roupa quente ou roupa fria? Estou vendo, tem gente aí que veio mais do norte e nordeste para cá, né? Veio assim, olhou e falou, poxa vida, um calorão tão bom aqui, ó, gente, vai estar muito legal lá no sul. E o pessoal vem para cá, olha só que tempo maravilhoso no sul. Chuvoso, frio, melancólico, tudo isso junto de uma vez só. Mais uma condição climática pré-diluviana, pelo menos o que a gente tem visto no registro fóssil, que bate certinho com o que a Bíblia nos dizia, havia uma uniformidade climática no planeta. Já imaginou que bom? Você pegaria sempre a mesma malinha de roupa, independente do lugar que você fosse? Não precisa levar casaco, não precisa levar luva, não precisa levar cachecol, nada desse negócio, manta. Não, só pega a sua malinha e vai. Uniformidade climática. Isso é um pouquinho, isso não é o planeta, isso é um outro planeta. Isso é um pouquinho do que nós estudamos e conhecemos do planeta Terra. Muitas ideias têm surgido, uma delas, que eu menciono bastante do aspecto geográfico, é a ideia da Pangeia. A Bíblia trata dessa ideia da Pangeia no primeiro livro. Essa ideia da Pangeia foi uma ideia sugerida no comecinho do século passado. Dá para ter uma ideia como as coisas rolam, né? Toda essa ideia, Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, quando Deus diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Nós vamos ver um pouquinho, depois quando tratarmos das águas do dilúvio, que os oceanos primitivos, eles tinham uma salinidade muito menor do que a salinidade que a gente encontra no mar hoje. Ou seja, a água não era tão salgada assim, era mais agradável, uma quantidade de sal muito melhor, assim. O sal do oceano está meio destemperado agora, né? Está meio salgado a coisa. Antes era assim, meio medicinal o negócio, que a gente vai poder dar uma olhadinha. Então, sobre a Pangeia. Só para terminarmos a respeito da vida de Noé, quem foi ele? Ele foi o 10º depois de Adão. Nasceu no ano 1056 da criação, morreu no ano 2006 da criação, depois da criação. Praticamente Abraão tinha 58 anos de idade quando Noé faleceu. Já pensou que legal? Se Noé quiser saber direitinho como é que foi o negócio do dilúvio, era simplesmente fazer o quê? Abraão, era só ir lá e conversar com Noé. Noé chegando para Abraão, falando, Abraão, hein? Paizão da fé, não? Bom, ele ainda não era, tinha muita coisa, muito chão para rolar para ele chegar lá, mas Abraão e Noé foram contemporâneos. Outra que é interessante, Noé viveu 950 anos, ele viu até a 10ª geração de seus filhos, e se você pegar na genealogia, Noé foi no enterro de alguns dos seus tataranetos. Já imaginou? Está lá o Noé falando, realmente, ele teve uma vida curta, morreu só com 360 anos, coitado, tão novo. Bem interessante no contexto da Bíblia. O pai de Noé foi Lameque. O avô de Noé foi um dos homens que mais viveu nas Escrituras, chamado Matusalém. É muito interessante porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e a profissão dele era fazendeiro. Eu gostaria de terminar dando algo para vocês pensarem com respeito a uma vida de vitória que está relacionado justamente com aquilo que o Eros nos falou. Pensa na vida de José e pensa na vida de Noé. A Bíblia nos diz que Lameque, que era o pai de Noé, depois que Noé nasceu,
Lameque ainda teve filhos e filhas. Isso significa que Noé tinha irmãos e irmãs. O pai de Lameque, que foi o avô de Noé, se chamava Matusalém. E a Bíblia nos diz que Matusalém, depois que ele teve Lameque, ele ainda teve filhos e filhas. Significa que Noé teve tios e tias. Provavelmente Noé teve sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, e todo esse pessoal fazia parte da história de Noé. Juntando José com Noé ficou Joé, então dá para perceber o que aconteceu aí. Mas fazia parte da história de Noé. Olha que interessante, o avô de Noé, Matusalém, morreu no ano do dilúvio. É só fazer os cálculos na genealogia. De avô, avó, tio, tia, irmão, irmã, primo, prima, sobrinho, sobrinha. Qual deles entrou na arca? Ninguém. Nem a família de Noé acreditava na mensagem dele. Dá para ter uma ideia do tamanho da vida de vitória desse homem? Ele ousou desafiar não somente um mundo com mais de 2 bilhões de habitantes, como uma família que dizia: você está louco. Porque se eles acreditassem, eles teriam trabalhado juntos, estariam dentro da arca. Mas só Noé e a sua família entrou na arca. Ninguém mais. Existe um preço para uma vida de vitória, sem dúvida. De vez em quando todo mundo vai chegar para você e falar assim: você está nadando contra a correnteza. Noé nadou contra a correnteza o tempo todo, até dentro da arca. Mas foi uma vida de vitória. E daí a gente vai poder estudar um pouquinho mais a respeito dele, sobre o dilúvio, e entender por que ele teve uma vida de vitória. O que fez com que ele acreditasse em Deus, cresce em Deus. Como a Bíblia propriamente nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, dizendo que Noé, ele viu coisas que não eram visíveis na sua época, mas creu. E por ter crido, ele fez exatamente aquilo que Deus tinha proposto para ele. Uma vida de vitória. Vamos orar?